Olá, povão, tudo bem? Eu vim aqui com vocês hoje comentar uma decisão recente da CAPES de flexibilizar o esquema de fornecimento de bolsas, bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutoramento e a permissão para que isso seja acumulado com outras remunerações. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui a notícia da própria CAPES, a norma que eles publicaram, e fazer alguns comentários aqui. Tem aspectos positivos e negativos nessa decisão, nessa forma de você construir a carreira do cientista. Eu quero comentar aqui, mas também não é assim. Foi aprovado lá e, portanto, agora todo mundo pode ter outros empregos. É um pouco mais complicado que isso. Eu já mostro para vocês. Meu nome é Luciano Lacerda, sou historiador, mestre em História, doutor em Educação pela PUC São Paulo. Fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. Eu estudo autismo e práticas com evidência, mas aqui nesse canal o meu objetivo é falar um pouco de ciência e carreira científica. Então vamos olhar aqui a notícia do site da própria CAPES, ok? Vamos lá, eu vou colocar para vocês aqui e a gente vai lendo, tá? Aqui, fomento à pós-graduação, CAPES flexibiliza normas sobre acúmulo de bolsas e atividades remuneradas. Instituição de ensino superior e programas de pós-graduação terão maior autonomia para definir próprias regras sobre o assunto. Isso aqui foi publicado, olha aqui, em julho de 2023, portanto é muito recente, tá? Então vamos lá. A CAPES flexibilizou as normas para acúmulo de bolsa e atividades remuneradas. As instituições de ensino superior e pesquisa e os programas de pós-graduação terão liberdade para definir as próprias regras. A única vedação geral é ter mais de uma bolsa no mesmo nível, mestrado, doutorado ou pós-doutorado, financiadas com recursos federais, o que engloba a própria Fundação e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Aqui. Expressas na Portaria 133 de 2023, publicada na edição dessa quarta-feira, 12 de julho, do Diário Oficial da União, as novas regras facilitam ao aluno a possibilidade de ter acesso a mais benefícios. Desde 2010, só era permitido ser beneficiário de uma agência pública de fomento por vez. A alteração pode atrair pesquisadores para regiões como Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com acúmulo de mais de um auxílio da CAPES e complementação de uma fundação estadual de amparo à pesquisa, FAP ou outra organização, por exemplo. Então, presta atenção. Vamos lá, voltando aqui um pouquinho. Nós temos várias agências diferentes de pesquisa que não podiam ter, junto com a CAPES, esse financiamento. Por exemplo, você pode ter CAPES, agora para essa regra, e pode ter FAPESP, que é a fundação aqui do estado de São Paulo. Você não pode ter CAPES e CNPq. Essa vedação continua porque os dois são fundos de origem federal, o dinheiro é federal, portanto você não pode acumular. Mas CAPES e FAPESP ou outra instituição você pode. E também pode receber de outras instituições que não são agências governamentais, tipo Bolsa Fulbright e outras desse tipo, entendeu? Você pode, portanto. Antes havia um problema. Tudo bem, tinha gente que simplesmente não comunicava, mas podia gerar um problema, lá na frente. Então agora está legalizado. Você pode, de fato, ter uma agência como a CAPES e uma outra agência ou uma outra instituição. Então vamos lá, continuando. A regra vale também para outras atividades remuneradas. Mercedes Bustamante, presidente da CAPES, explica que as novas normas podem ajudar a fomentar a pesquisa científica em áreas nas quais a bolsa é menos atrativa por conta dos altos salários. Eu acho que é um pouco mais que isso. As novas regras poderão atrair para a pós-graduação pessoas já inseridas no mercado de trabalho e, dessa forma, estabelecer novas conexões entre a academia e demais setores da sociedade, sem dúvida. O texto vem acompanhado de revogações das portarias, eu não vou falar disso aqui, que não é irrelevante. Com a atualização... então, deixa eu só comentar isso aqui antes. Não é por conta dos altos salários somente. É claro que tem certas áreas que são mais dinâmicas economicamente, que você fala, vou trabalhar numa empresa, ganhar um baita dinheiro, ou vou fazer um mestrado, doutorado, ganhar um dinheiro assim que é irrisório, Então, talvez fosse ali naquela competição, fosse desvantajoso. Mas mesmo quando o salário não é alto, simplesmente as bolsas são tão baixas que é muito difícil um pesquisador sobreviver com elas. Porque se a pessoa está nesse campo de mestrado, doutorado, em geral uma pessoa com um conhecimento bom sobre a área, muitas vezes é uma pessoa que já tem alguma experiência ou tem uma alta expertise. Então são pessoas que
probabilisticamente falando, uma parte delas tem mais possibilidade de já estar bem estabelecido no emprego. Quando eu fiz o meu mestrado e meu doutorado, eu era funcionário público. E eu não ganhava bem. Quando eu fiz o mestrado, eu era office boy. Mas mesmo assim, o salário era maior, porque eu era office boy da prefeitura, meu salário era maior do que eu pegar uma bolsa de mestrado. Era impossível, né? Porque já tinha família. Como é que eu ia sustentar a família com uma bolsa de mestrado? Não é possível. Uma bolsa de doutorado também é muito, muito baixíssimo. Pós-doutorado, baixíssimo. Então, em geral, no Brasil, não é possível você sustentar uma família, ou mesmo se você viver sozinho, dependendo do seu custo de vida, né? Não é possível. Só se você tiver um custo assim, muito, 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 muito reduzido. Do contrário, não dá. E aí, portanto, essa bolsa ela permite não só essa integração entre o mundo, né, do mercado, né, e da sociedade e a academia, como também possibilita as pessoas que precisam trabalhar, porque a sua situação de vida obriga a que elas paguem outras contas que a bolsa não dá conta, ajuda essas pessoas, portanto, a também estar nesse mestrado ou estar nesse doutorado. Então, principalmente a abertura dessa possibilidade. Veja, quando você vai fazer esse mestrado ou doutorado, claro que isso vai ocupar uma parte da sua vida significativa, ou seja, muitas horas. Então, você pode estar num trabalho que você tem que reduzir a sua carga horária, né? Mas você não vai conseguir parar por conta do valor, que é muito baixo. Então, por exemplo, o professor, eu dava aula no Fundamental 2, então eu conseguia colocar todas as minhas aulas em 3 dias por semana. E aí eu ficava 2 dias dedicado aí ao mestrado e depois ao doutorado. Então, eu tinha uma redução dessa carga horária, porque eu não conseguia pegar a jornada suplementar que normalmente eu pegaria, né? E aí a bolsa, naquele momento, se eu recebesse a bolsa, eu poderia contribuir bastante, né? Eu consegui ainda sobreviver e fazer esses processos de formação, mas talvez eu não pudesse, né? Se tivesse realmente muito apertado, eu não pudesse abrir mão naquela jornada suplementar, eu não poderia. Com essa bolsa, talvez fosse mais provável de eu conseguir fazer o mestrado ou doutorado e me manter no meu trabalho. Então, eu acho que é uma decisão que, nesse sentido, para que você possa acumular bolsas ou que você possa ter uma remuneração privada, vai contribuir muito com a inserção de muitas outras pessoas. Vamos voltar aqui ao texto. Com essas atualizações, as instituições de ensino superior e pesquisa e os programas de pós-graduação terão mais autonomia. Eles podem, a partir de agora, desenvolver regulamentações próprias, uma vez que estão mais próximos às demandas locais e às realidades das diferentes áreas do conhecimento. A publicação da portaria permite, desde já, a CAPES e os programas de pós-graduação se prepararem para a alteração que passa a vigorar a partir de 1º de outubro de 2023. Adi Balbino, acho que não sei se é assim que fala, mas acho que sim, diretor de Tecnologia e Informação da CAPES, explica que este tempo vai garantir que os sistemas estejam preparados para permitir esse acúmulo, de modo que as novas regras fiquem disponíveis de forma transparente para o nosso público-alvo. Isso inclui ainda a interação entre as plataformas da Fundação e outros órgãos como o CNPq. Então vamos lá. Primeiro quero falar de 2 pontos aqui que não são tão favoráveis, né? A primeira é o seguinte, não é porque a CAPES publicou lá que você já pode acumular. Se você recebe, por exemplo, uma bolsa CAPES, isso não quer dizer que dia 1º de outubro você já pode ter um trabalho. Por que não? Porque depende da regulamentação da instituição. Então, qual é a norma, o regimento do seu programa? Por exemplo, quando eu fiz, quem distribuía as bolsas era a própria instituição, a própria PUC. Isso acontece normalmente, né? A CAPES já dá muita liberdade para a instituição para ela distribuir. Tem instituição que faz por critério econômico, tem outras que fazem por ordem de colocação no processo seletivo, outras colocam por ordem de chegada, né, no programa. Então, à medida que alguém defende, outra pessoa assume a bolsa. Existem várias formas diferentes de distribuição, porque essa é uma política da CAPES já de deixar essa distribuição, essas normas lá para a ponta. E isso inclui, muitas vezes, já nessa própria regulamentação, nesse regimento, essa definição de que não pode acumular. Se o programa não mudar isso no regimento, continua sendo ilegal. Então, a CAPES não obriga, né? E, além disso, né, quando está falando aqui de outras instituições, outras agências, como, por exemplo, a FAPESP, precisa olhar qual é a norma desta outra agência. Não é porque a CAPES permite acumular que você pode acumular com qualquer outra agência se a agência proibir a acumulação, né? Você precisa que os dois permitam, porque senão você vai estar
incorrendo numa ilegalidade. Eu sei que tem muita gente que faz independentemente disso, porque é difícil pegar, mas você fica exposto a essa situação, além de que tem uma questão ética, se você está fazendo ou não está fazendo a coisa que é correta, enfim. Esse é um outro debate. A segunda questão que eu quero levantar aqui é a seguinte. Nós tivemos também um reajuste, né, nas bolsas este ano. Ainda assim, esse reajuste é irrisório, é pífio diante daquilo que uma pessoa que está fazendo um mestrado, que está fazendo um doutorado, está chegando num nível de pesquisa deste montante, né, dessa magnitude, deveria receber para poder viver com dignidade, com qualidade. E aí, a minha preocupação nesse processo é o seguinte: o ideal seria que essas bolsas fossem para um valor completamente diferente, outro patamar, certo? Ok, não é esse o caminho, e eu sei que isso também não seria possível, existe uma questão muito complexa, orçamentária e tal, né? Ok. Mas a gente podia caminhar nesse sentido. Em que medida que a permissão deste acúmulo também não vai ser uma acomodação desses reajustes? É isso que eu não sei. Porque agora você vai ter muito mais probabilidade, muito mais indivíduos que estão trabalhando e que estão ganhando a bolsa. Ou seja, a bolsa não é o elemento principal da sua satisfação de vida, né? Digamos assim, da manutenção da sua vida. Então você diminui a pressão sobre o próprio sistema por esse reajuste. Então, em que medida que a gente vai ter esses problemas no futuro? Eu não sei dizer, né? E acho que ninguém sabe dizer, porque nós temos um governo, depois tem outro governo, depois tem outra política. É difícil a gente prever o que vai acontecer, inclusive com outros grupos políticos assumindo essa posição. Mas essa é uma preocupação que eu acho que a gente deveria ter. Em que medida que isso também pode sobrecarregar os próprios indivíduos que estão pegando essa bolsa, né, no mestrado, no doutorado? Existem certas universidades que eles, digamos assim, moderam a atribuição das tarefas aos indivíduos a depender dessas outras atribuições. Talvez nem tanto a universidade, mas também tem muito a ver com o próprio orientador. Mas tem orientador que ele chega e diz assim, ó, ele organiza as coisas de uma maneira que é virtualmente impossível você trabalhar. Tudo bem, você pode até ter um trabalho que não tem horário e aí se esgoelar para fazer aquilo em outro contexto, mas aí nós estamos falando de uma precarização, de uma super carga de trabalho aí que, obviamente, não é compatível com o desenvolvimento de excelência de pesquisa científica. Então, eu acho que a gente precisa entender criticamente isso, que como uma coisa positiva. Eu considero uma coisa extremamente positiva, né? Porque eu, como uma pessoa que fez o mestrado, fez o doutorado trabalhando, sei que para mim seria importante que aquele pedaço, aquela porção da minha vida também tivesse algum tipo de sustentação de manutenção financeira, né? E talvez agora eu conseguisse. Então eu considero isso importante, mas ao mesmo tempo eu considero que é importante a gente continuar valorizando a bolsa para que os cientistas possam, na medida do possível, né, fazer esse processo de formação de uma maneira integral, se dedicando completamente aí a essa função. Eu acho que isso é o que a gente precisa para a gente pensar enquanto país, né, no desenvolvimento pleno da carreira científica no Brasil, tá bom? Um grande abraço para você. Se você gostou do vídeo aqui, compartilha aí nos grupos que você tem, se inscreve aqui no canal que eu vou continuar trazendo informação sobre ciência e carreira científica aqui. Grande abraço, tchau!